Sua Excelência Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Vidal Abreu, Suas Excelências, Senhores Almirantes, Sua Excelência General Presidente, Senhores Comandantes, meus senhores e minhas senhoras. É com muito prazer vir a esta casa pela primeira vez na minha vida. De facto, eu já não sou muito novo, se calhar tenho tratado bem, mas de facto é nestas alturas que, quando nós ouvimos falar de nós próprios, pensamos sempre que já fizemos algo. E pensamos também naquilo que ainda podemos fazer. A apresentação que eu trago aqui hoje, eu diria que é uma apresentação em tempo oportuno. Portugal faz este ano, em 2019, 10 anos que entregou a sua proposta de extensão junto do Secretário-Geral das Nações Unidas e que foi depositada na Comissão de Limites da Plataforma Continental para estender o seu domínio de jurisdição sobre os recursos existentes no solo e subsolo para além das 200 milhas. Este processo é o processo conhecido como extensão da Plataforma Continental que tanto ouvimos na comunicação social. Eu, de facto, e o Sr. Almirante, quando me leu o currículo, falou que eu, já em 2004, estava envolvido no processo. De facto, eu fui envolvido involuntariamente no processo até antes. Em 1999, e está ali o Sr. Almirante Torres Sobral, que na altura era diretor-geral do Hidrográfico, do Instituto Hidrográfico, quando eu fui para o Canadá e ele deu-me uma missão muito específica, que era começarmos a pensar no processo de extensão da Plataforma Continental. E foi, assim, de facto, a primeira cadeira que eu fiz no meu curso de mestrado. Bom, eu vou falar hoje no processo de avaliação das plataformas continentais, mas para tal eu vou ter que ir buscar um bocado do passado e avaliar também as consequências no futuro. Não vou centrar apenas no processo de extensão, na avaliação do processo de extensão, mas eu quero que se compreenda como é que chegámos aqui e que consequências é que podem vir deste processo de extensão. Antes de começar a apresentação, há aqui um disclaimer que é obrigatório pelas regras de procedimento da Comissão de Limites, que é, eu estou aqui a falar na minha capacidade pessoal e os comentários e as ideias que eu tento passar aqui não refletem necessariamente a posição da Comissão de Limites. Isso é um disclaimer obrigatório em todas as apresentações que fazemos e, como tal, uma vez que é uma sessão pública, eu tenho que apresentar. E a agenda que eu trago hoje, de facto, é falar na escala temporal do regime dos oceanos, ou seja, compreender como é que chegámos aqui, onde eu vou revisitar a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e falar sobre os domínios de soberania à luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Depois entrarei no tema Plataforma Continental propriamente dito, onde eu irei falar também um pouco da Comissão de Limites da Plataforma Continental, onde eu estou neste momento inserido, e na avaliação do processo de extensão além das 200 milhas, os requisitos necessários, onde eu irei também abordar alguns comentários sobre o desenvolvimento da nossa proposta nacional neste momento nas Nações Unidas. E depois a consequência, os novos cenários geopolíticos dos oceanos, as consequências do processo que está a ser edificado neste momento. E, portanto, de uma forma gráfica, podemos ver a evolução do regime dos oceanos, temos que compreender como é que chegámos até aqui, a evolução desde, eu não vou buscar o mar Nostrum dos romanos, eu vou iniciar já no Tratado de Tordesilhas, e como é que essa sequência natural da evolução do regime dos oceanos permitiu chegar à atual Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, onde entre eles está edificado a forma como os Estados podem estender a plataforma continental para lá das 200 milhas, que é o que estamos a fazer neste momento. E depois os cenários geopolíticos no futuro, como consequência das implicações daquilo que se está a fazer neste momento, que está a decidir neste momento nas Nações Unidas. Nem tudo é preto e branco, há zonas cinzentas, há zonas que poderão ser conflituosas em termos de desfecho para fixar esses limites, mas é um caminho que tem que ser feito e está a ser feito neste momento e deverá ser feito, eu diria, ao longo dos próximos anos. A ideia inicial durante a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar é que isto era um processo que era relativamente rápido, porque estimavam com o conhecimento à data, e estamos a falar nos anos 70, que apenas cerca de 30 Estados costeiros tinham possibilidade de estender a sua plataforma continental.
eu posso dizer hoje, no final do ano passado, já foram entregues 80 propostas de extensão e já foram entregues 6 propostas revistas, ou seja, dessas propostas que foram analisadas, já 6 foram revistas e foram reentregues. E, portanto, isto facilmente, se somarmos também as propostas que são intenções dos Estados que ainda não se submeteram, facilmente podemos concluir que isto é um processo que vai levar 20, 30, 40 anos a ser concluído, em termos de definir o limite exterior da plataforma continental e, por consequente, o limite da área, aquilo que é o património comum da humanidade. Mas já vamos aí. Muito rapidamente, o enquadramento geral da evolução do regime dos oceanos. Eu começava com uma coisa que a nós muito nos diz respeito, o Tratado de Tordesilhas, acordado entre Portugal e o Reino de Aragão e Castela, em Espanha, onde pela primeira vez há uma divisão do mundo global em 2 hemisférios que concediam a exploração a estes dois Estados, e é uma doutrina, é um regime que perdurou até 1609, quando Hugo Grotius, um jovem jurista holandês, veio criar aqui o primeiro momento disruptivo e criar uma doutrina que foi mantida até há bem pouco tempo, que é a doutrina do Mar Livre. Ou seja, tudo o que ia para lá da linha de costa não era pertença de ninguém, não havia soberania exclusiva de nenhum Estado sobre esse mesmo domínio. John Selden, pouco depois, veio aqui dar um pequeno reparo, portanto, em 1645, onde criou o chamado, segundo ele, era o Mar Clausum 2, uma versão 2, que já era o domínio do Estado costeiro, estende-se uma pequena faixa, e essa faixa era dominada pela regra da capacidade de defesa costeira, a chamada Cannon Rule, que era o alcance das armas costeiras, e fixavam assim a soberania pela força da defesa do próprio Estado. E reparem que desde 1635 até 1942, pouco se adiantou em relação à doutrina dos oceanos. De facto, em 1942, pela primeira vez, é assinado um tratado entre o Reino Unido, a potência da Trindade e Tobago, e a Venezuela, aqui na região de Pária, portanto, na Venezuela, aqui nesta zona, e pela primeira vez 2 Estados acordaram em conjunto explorarem os recursos existentes na plataforma continental, no solo e no subsolo da plataforma continental entre os 2 países. Portanto, isto foi um primeiro sinal de demonstração de explorar aquilo que estava na plataforma continental. E o grande momento disruptivo é, no final da Segunda Guerra Mundial, a declaração de Harry Truman, onde ele reclama e avança com o conceito, aqui ainda muito intimamente ligado ao conceito geofísico de plataforma continental, em explorar os recursos na plataforma continental adjacente ao território norte-americano e enquadrando como se esses recursos se encontravam na extensão natural da sua landmass. Ainda hoje, o conceito que está subjacente na Convenção em vigor está assente neste princípio do prolongamento natural do território. Vamos imaginar que a linha, que o nível médio do mar baixa tipo 100 metros, os Estados ficam logo maiores. Portanto, o princípio é a continuidade do território, era a primeira premissa para reclamar os recursos aí existentes. Obviamente que os Estados Unidos não estão sós no mundo, e muitos outros países, nomeadamente países da América Latina, começaram também a reclamar o prolongamento natural, conforme apresentado na declaração de Truman, apontava cerca dos 200 metros de profundidade, e ao passo que vários países da América Latina esticavam-se mais pelo mar dentro até às 200 milhas de distância, com o mar presencial, com outras doutrinas de reclamar possessões marítimas para si. Isto veio mais tarde, em 1958, na Conferência de Genebra, tentar ser regulado, nomeadamente não só a plataforma continental, mas outras 3 convenções. Portanto, de facto, resultaram 4 convenções: a Convenção de Mar Territorial e Zona Contígua, a Convenção do Alto Mar, a Convenção
das pescas e conservação dos recursos vivos do alto mar e a Convenção da Plataforma Continental. E o que é curioso é que na definição da Plataforma Continental de 58, dado o conhecimento da altura, foram estabelecidas duas regras, duas formas de definir esta margem, esta plataforma continental. A primeira era os 200 metros, efetivamente. Ou seja, a plataforma é contígua ao Estado até uma profundidade isobatimétrica de 200 metros. Ou, e aí é que é a regra que estraga isto tudo, ou até onde a tecnologia permite explorar. Ora, em 58 a tecnologia permitia explorar cerca dos 200 metros. O problema é que em 59, em 60 e 61, e até hoje, a tecnologia permite explorar. No Brasil, nós temos conhecimento, lá na zona da Baía de Santos, de Campos e de Santos, profundidades abissais e já conseguem fazer exploração. Portanto, a plataforma continental, se não tivesse limitada, para um país tecnologicamente desenvolvido, a plataforma continental era todo o oceano. Uma vez que aplicavam a segunda regra e, como tal, os Estados Unidos ratificaram esta convenção. A grande diferença da Conferência de Genebra é que as convenções eram pacotes isolados. 4 pacotes isolados. Os Estados podiam ratificar aqueles que mais interessassem. E já vamos ver que isto foi um mau princípio que foi adotado. Bom, mais tarde, e claro, a tecnologia foi evoluindo e a plataforma continental foi pertencendo cada vez mais àqueles que podem, àqueles tecnologicamente desenvolvidos, com detrimento daqueles que não têm essa tecnologia. Ou seja, vamos imaginar um país riquíssimo, um país africano, por exemplo. Vamos imaginar que era riquíssimo em hidrocarbonetos. Ele, se não tivesse capacidade de explorar, pela lei, pela Convenção de 58, os Estados Unidos podiam explorar lá, embora estivesse perto do Estado, porque os Estados Unidos tinham a capacidade e o Estado não tinha a capacidade de explorar para além da batimétrica dos 200 metros. Ou seja, só estava salvaguardado tudo o que estivesse dentro da batimétrica dos 200 metros. Em 1973, e no final dos anos 60, eu não vivi essa época, como é óbvio, o final dos anos 60 e os anos 70 foram muito ricos em convulsões sociais e já vamos ver aqui, ver à frente, e Ávila Prado, que era o embaixador maltês junto das Nações Unidas, em 1967 faz um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas para alertar o facto de este património comum da humanidade que foi consolidado por Augusto Grotius estar sucessivamente a ser dilapidado para aqueles que podiam em detrimento daqueles que não conseguiam. Isso é um património comum da humanidade, devia pertencer a todos e não àqueles que é o first come, first get, ou seja, tenho a tecnologia, posso explorar, posso usufruir de. Portanto, isso era um princípio que ele não queria. Ele estabeleceu um grande ponto para ele, era o estabelecimento do património comum da humanidade, de haver uma área que pertencia a toda a humanidade. A soberania do Estado deveria ser limitada, ou seja, com a aplicação da segunda regra era ilimitado, era limitado apenas pela tecnologia, portanto era ilimitado. E de facto ele queria dar um ponto de partida para uma nova ordem dos oceanos, que é uma ordem que vem a ser construída ao longo de 9 anos, ao longo de 11 sessões aqui, portanto, além de 73 a 82, que foi o tempo que durou a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, onde Portugal esteve muito bem representado pelo comandante Limo Serra, que deu os seus contributos e representava Portugal e a Marinha nesta terceira Conferência. O produto final foi, de facto, assinado em 10 de dezembro de 1982, é também conhecido como a Convenção de Montego Bay, e esta convenção é, como grande diferença das outras, que é um pacote único, é um package deal. Ou seja, os Estados não podem pontualmente ir buscar uma coisa, isto dá-me jeito, isto não me dá jeito. Portanto, quando assinam e ratificam a Convenção, ficam sujeitos a todos os artigos que cobrem todas as áreas da governança da Convenção. Portanto, foi um documento que foi feito com um compromisso político multilateral, foi muito intenso. É muito interessante ver as atas
das sessões da terceira conferência e como é que dois grandes blocos que haviam na altura, os Estados Unidos e a União Soviética, tiveram-se que restringir ao ressurgimento de novas nações numa nova realidade mundial. Eu digo não só maio de 68, onde começou a haver convulsões a nível europeu, o ressurgimento de novos Estados que apareceram desde a Conferência de 58 e as Convenções de 58, nomeadamente por fruto da independência dos Estados na Ásia e em África, a unificação dos países chamados países extremundos com o grupo G77, que era um grupo muito forte e muito exigente durante a terceira conferência, o ressurgimento de uma nova ordem económica internacional, que curiosamente foi adotada em 1 de maio de 74. Eu, a única noção que tenho de 1 de maio de 74 é ter havido, eu era muito miúdo, ter havido uma grande manifestação em Portugal, portanto foi a primeira grande manifestação a seguir ao 25 de Abril, e portanto toda a Europa e todo o mundo estava de facto numa evolução social. E também a imposição dos landlocked developing countries, portanto aqueles Estados que não têm acesso ao mar, mas sendo o mar um património comum da humanidade, também queriam beneficiar do mar. Portanto, há aqui um conjunto, há aqui eu diria uma perfect storm que permitiu que os Estados, de uma única vez, durante estes 9 anos, se entendessem e chegassem a uma constituição dos oceanos. Garantidamente que hoje isto não funcionaria. Se neste cenário não se tivesse construído esta convenção, hoje eu diria que não estão reunidas as condições políticas a nível mundial para se fazer um documento desta dimensão. E depois há aqui o dilema norte-americano que também interessa reforçar. Os Estados Unidos, eu diria, e lendo as atas das conferências, das reuniões, foi o país mais ativo durante todo o processo. Só que houve um problema. Em 1981 houve um senhor, de seu nome Ronald Reagan, que ganhou as eleições e, claro, defensor do liberalismo e da iniciativa privada, esta convenção ia chocar com essas iniciativas. Portanto, ele ainda tentou, ao cair do pano, tentar renegociar este package deal em small packages, conforme a Conferência de 58, porque, de facto, não interessava aos Estados Unidos assinar, e ainda hoje não conseguiu assinar, e se Obama tentou fazê-lo e não conseguiu, portanto, não é hoje também no atual cenário político que se vai conseguir. Mas, de qualquer forma, foi os Estados Unidos que, por exemplo, na comissão onde eu estou, foram os que avançaram com a necessidade de haver um órgão que apreciasse os projetos de extensão da plataforma continental. Na altura foi apontado como a Continental Shelf Boundary Commission. Depois o conceito de boundary caiu, dava uma ilusão de que era muito territorial, e portanto aqui nós estamos a falar soberania sobre os recursos vivos e não vivos e não uma possessão territorial. Portanto, agora é Commission on the Limits of Continental Shelf. Então, fora da International Seabed Authority, também um sistema apontado e uma iniciativa muito boa de Henry Kissinger, de que, de forma a acomodar os interesses todos, devia haver uma zona de soberania exclusiva dos Estados, mas também devia haver uma zona onde, embora regulado por uma autoridade internacional, os privados pudessem concorrer, portanto, que é a área que é o chamado património comum da humanidade, e onde mesmo as empresas privadas podem explorar aí, mediante pagamento de umas concessões. E estão fora do Tribunal Internacional de Direito do Mar. Portanto, os Estados Unidos, que foram grandes impulsionadores, fizeram um excelente trabalho na reta final, apenas com o mudar da política interna, ficaram fora disso, embora verdade seja dita, que seguem muito mais à risca a própria Convenção, não tendo ratificado, do que muitos Estados que ratificaram e não seguem. E tem também, à semelhança de Portugal, uma estrutura de missão para a extensão da plataforma continental e tem um projeto de extensão da plataforma continental completo. E aliás, o responsável dessa estrutura de missão foi meu professor no Canadá. E mantemos algum contacto relativo e a intenção é até mesmo um dia entregarem uma proposta de extensão. E depois há um estabelecimento da área, que isto lá está o copo meio cheio, o copo meio vazio, que
o que é o património comum da humanidade. É para lá das 200 milhas, para lá das plataformas continentais estendidas, e podemos ver isto dois prismas. Um prisma toda a gente beneficia da área, ou seja, como não há posse, não há soberania sobre aquela área, todos beneficiam da área, ou aqueles que podem ir lá beneficiam da área. Ou seja, é a tal política do first come, first get, ou então tudo o que se for lá tem que ser inventariado e dividido por todos. Portanto, isto é outra questão que está neste momento, que é equacionada neste momento. E depois há outras questões que nós damos tido como garantido, que é a zona económica exclusiva. É de mencionar que na Convenção de 58, da Conferência de 58, não resultou nenhuma convenção da Zona Económica Exclusiva. A Zona Económica Exclusiva é uma coisa muito recente. E nós damos isso como, pelo menos eu, quando fui para a Marinha, eu lembro-me da primeira ano da Escola Naval, a primeira coisa que fiz no final da cadeira de navegação foi fazer uma carta 1001E à escala pequena, que fazia parte do trabalho dos cálculos náuticos, e lá estava a ZEE desenhada. Para mim, no meu horizonte temporal, a ZEE sempre existiu. Mas, de facto, foram combates muito duros ao nível da terceira conferência, onde havia países que diziam que estavam a legalizar coisas absurdas. E há exemplos, por exemplo, aqui as Pitcairn Islands tinham na altura 60 habitantes, hoje tem 56, que eu fui ver, e a República Federal da Alemanha, na altura ainda era a República RFA, tinha 60 milhões de habitantes, hoje tem 82. Esta ilha tem uma zona económica exclusiva tipo 300 ou 400 vezes maior. E, portanto, se a zona económica exclusiva era para dar a parte económica para a sustentabilidade da população, com o tal princípio de o mar alimenta a população, é evidente que a República Federal Alemã fez tudo para que não houvesse zonas económicas exclusivas. E há aqui outro exemplo da Kiribati, com 55 mil habitantes, hoje 110, para a República Popular da China, na altura tinha 1 bilhão, agora 1,4. Portanto, aqui há umas desproporções. Esta área é quase a mesma que outra. Então, há aqui umas desproporções que os países que estavam lá não queriam aceitar de ano em leve que ficasse com este regime. E depois, do final da Convenção, resulta este espartilho de regimes de soberania. Ou seja, para um extraterrestre que olha para o planeta Terra, ele vê um mar contínuo, sem estas descontinuidades, sem estas jurisdições. E, portanto, nós aqui, hoje em dia, temos aqui o mar territorial, portanto, aqui é onde, efetivamente, acaba o território, e depois há aqui diversos regimes de jurisdição, sendo que esta parte aqui é que vai para lá das 200 milhas e que faz fronteira com a área. Ou seja, quando nós, na Comissão de Limites, estamos a definir esta linha e acabarmos de definir esta linha para todos os Estados costeiros, então a área fica automaticamente definida e aí a International Seabed Authority pode gerir e saber aquilo que tem para gerir. Mudando agora de tema para a plataforma continental propriamente dita, bom, nós estamos a falar de um elemento da jurisdição marítima que extravasa a simplicidade daqueles limites que nós temos conhecidos. Mar territorial, 12 milhas, zona contígua 24, zona económica exclusiva 200 milhas, e depois temos aqui um que às vezes é 200 milhas, não houve extensão, às vezes é 350, às vezes vai por lá das 350, às vezes fica aqui das 350. Bom, basicamente, eu não vou entrar aqui em grandes complexos, em grandes de divagações complexas da metodologia. Isto é a aplicação do famoso artigo 76 da Convenção, que é o artigo que estipula as regras para se derivar este limite exterior. Basicamente, e de uma forma geral, há duas regras permissivas, que são as regras que permitem fazer o entitlement, ou seja, o alargamento, e depois há duas regras restritivas. Não se esqueçam que as regras restritivas são aquelas regras que era a ambição da Habeas Corpus. Os Estados têm que ter as suas ambições territoriais de jurisdição limitadas. E, portanto, há dois limites. Um é as 350 milhas. Daí nós falámos muito, estamos a alargar a plataforma das 200 para as 350. Porque este 350 coincide com um limite restritivo. Existe outro limite restritivo, onde aplicado, nem sempre
é possível aplicar, que é, a partir da isobatimétrica dos 2000 características geológicas, nós podemos ir para lá das 350 milhas. Ok? Portanto, não é fácil assim, sem graficar, aplicar estas fórmulas. Agora, quais são as formas? Mas isto são as restritivas, portanto, não pode ir para além disto. Agora, como é que nós fazemos o entitlement? Como é que é feito o crescimento? Bom, basicamente, isto é uma margem continental passiva típica. Temos aqui a plataforma continental geocientífica, shelf break, e depois temos a zona do talude continental e da elevação continental. Isto é basicamente do escorrimento aqui, portanto, alimentado do território terrestre. Okay? E esta zona aqui é como nos escorrega, quando vamos descendo no escorrega, depois fazemos aquele golpe final no escorrega, onde há a máxima variação do gradiente. Matematicamente, é o máximo da segunda derivada. Portanto, se tivermos aqui uma função, a primeira derivada dá-nos o declive, a segunda derivada dá-nos o máximo da segunda derivada, dá-nos o ponto de maior variabilidade aqui. Portanto, e é a partir deste ponto, reparem, não é medida a partir de linha Costa. Nós temos que conhecer, e daí a necessidade da aquisição de dados de batimetria de alta resolução, que o IH andou a adquirir durante anos e anos, é para construir estes modelos digitais do terreno, localizar estes pontos de petalude, são os chamados pontos de petalude, o ponto da variação máxima, e depois, a partir destes pontos de petalude, é que se faz a medição de 60 milhas. Ou seja, o entitlement é, a partir deste ponto de petalude, mede 60 milhas. Ok? Ou, quando a espessura, portanto, isto é uma das formas permissíveis, e a outra, quando esta espessura for pelo menos 1% da distância até ao pé de talude. Ou seja, eu tenho não só conhecer a forma do fundo do mar, mas quero aplicar a chamada regra de Gardner, tenho que conhecer também a estrutura do fundo do mar, o que implica a aquisição de dados sísmica de refração e de reflexão para ver se há esta continuidade e para estimar com modelos de velocidades, com OBS e com tecnologia sísmica, conseguir inferir essa espessura. Porque nós precisamos destes cálculos todos. Okay? Isto são as duas formas. Duas para o entitlement e as duas linhas para restringir. Bom, segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, esta plataforma continental compreende apenas o solo e de subsolo leito marinho. Não estamos a falar na coluna d'água. Isto não traz, estender a plataforma continental, como eu costumo dizer, não traz peixe a Portugal. É só os recursos vivos e não vivos existentes no solo e no subsolo. Que, mediante circunstâncias especiais, pode ser delimitado para além das 200 milhas. E há aqui dois tipos de circunstâncias especiais. Um é aquela que Truman tinha promulgado na Declaração de Truman, que é prolongamento do território. Ou seja, eu tenho, lá está a hidrografia mais uma vez, eu tenho que saber a forma do território e ver se há estruturas que têm prolongamento natural, o fundo do mar, estes esporões que nós temos aqui do Gorris, esporão da Extremadura, isso é que nos dá o prolongamento natural e depois localizar os pontos de petalude ao longo deste prolongamento e aplicar as regras. Okay? A segunda circunstância é se esse prolongamento, se essa continuidade faz parte ou não, a sua gênese geológica faz parte ou não da margem. É que se não fizer parte da margem, então eu só posso aplicar a regra das 350 milhas. Portanto, a única diferença que há para a aplicação da regra dos 2.500 metros de profundidade mais 100 milhas é, de facto, e é uma regra bastante boa para aplicar na estação das plataformas continental, porque vai para lá das 350 milhas, quase indefinidamente. Mas isso depende, lá está, do conhecimento, não só da forma, mas também do conteúdo. Os Estados ficam com direitos de jurisdição exclusivas para a prospecção a existentes. E eu queria relembrar aqui a regra 77, o artigo 77, que vem mitigar um pouco a teoria do mapa cor-de-rosa. É evidente que convém a área de jurisdição estar o mais ocupado possível, mas uma grande diferença é que aqui não há ultimatos. E a própria Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
no seu artigo 77, diz que os direitos são exclusivos e soberanos do Estado costeiro, independentemente da sua ocupação real ou fictícia. Isto é na teoria. Quando começarem a faltar recursos, eu não sei como é que vai ser. Mas na ordem mundial em vigor, na ordem atual, é a teoria e o regime que está válido é este. E o Estado costeiro deverá fazer pagamentos em género à International Seabed Authority relativamente à exploração dos recursos não vivos na plataforma continental estendida, sendo que nos primeiros 5 anos a 0%, do 6º ao 12º ano 1% e após 12 anos 7%. Ou seja, nós se explorarmos recursos até às 200 milhas, que também é a plataforma continental, não estendida, até às 200 milhas não pagamos nada a ninguém. Se explorarmos na nossa plataforma continental, além das 200 milhas, na chamada plataforma continental estendida, então há lugar a estes pagamentos em género. Ainda ninguém sabe muito bem como é que isto é calculado em género, se é o valor no local, mas é o que está na Convenção. E isto é certamente um desafio. Relativamente à Comissão de Limites da plataforma continental, é uma comissão que está pendurada diretamente na divisão dos oceanos das Nações Unidas, que depende diretamente do Secretário-Geral das Nações Unidas. Portanto, eu aqui, por acaso, aqui acima disto está um português, que é o Dr. Miguel Serpa Soares, que é o Subsecretário-Geral das Nações Unidas e, cumulativamente, o Legal Officer das Nações Unidas. E aqui temos outro português que toda a gente conhece e está livre de qualquer de apresentações. Portanto, o Engenheiro Guterres, portanto, eu basicamente estou numa cadeia de comando onde são só portugueses. A Comissão tem 21 membros, tem uma distribuição regional que segue as regras das Nações Unidas, já vamos ver aqui mais à frente, e estes membros devem ter 3 áreas de conhecimento científico. Hidrografia, que é o que eu sou, geologia e geofísica. E está mais ou menos dividido os 21, há cerca de 7 hidrógrafos, se não é 7, anda para esse número. Portanto, 7 geofísicos, 7 geólogos e 7 hidrógrafos. E depois nós agrupamos regionalmente e por áreas de expertise para trabalhar os processos de extensão. E os membros desempenham funções nas suas competências pessoais sob o regime de confidencialidade. Ou seja, eu sou português, eu tenho um passaporte português, mas também tenho um passaporte das Nações Unidas e eu, quando estou lá, por exemplo, a interagir com uma delegação, seja com a Rússia e Sri Lanka, eu não uso, obviamente, a bandeira portuguesa, porque ali é o Aldin Campos que está a apreciar o processo da Rússia. Não é o Estado português que está a apreciar o processo da Rússia. Portanto, quando me perguntam, às vezes, quais são os países que estão a avaliar Portugal? Nenhum. Existem 7 pessoas que, obviamente, têm uma nacionalidade, mas é feito na sua capacidade pessoal. Até porque, imaginem que eu cortava ali a Lomonosov-Rieds aos russos e saía no jornal que Portugal negou o acesso ao Polo Norte à Rússia. Não é isso. Fui eu que, no meu entender, e dados pareceres, não é esse o caso, eu entendi que não há justificação científica, então é o Aldin de Campos, portanto, se algum mal viria. Isto é o atual painel, o atual conjunto de membros da Comissão de Limites. Temos ali o Sr. David Mosher, canadiano, que é um dos avaliadores de Portugal. O Adnan Halmazri, do Oman, que também é um dos avaliadores de Portugal. Temos 2 senhoras, portanto, é onde há mais igualdade de género, é na portuguesa. Madame de Clar, que é a presidente da sua comissão, que está a avaliar Portugal, e a Madame Claudette, do Madagascar, que também está a avaliar Portugal, e o Maslam Bin Madan, da Malásia, que também está a avaliar Portugal. Falta ainda ali Emmanuel Cangui, dos Camarões, que neste momento não estava, e Igor Glumov, da Rússia, que também está a avaliar Portugal. Portanto, estes são os 7 membros que estão a avaliar Portugal, e eu fiz questão de dizer exatamente os nomes, embora eles tenham uma nacionalidade. O que é curioso é que eu estou a avaliar a Rússia e o russo está a avaliar Portugal. E mais não digo. A distribuição regional. Bom, existe uma distribuição regional padrão nas Nações Unidas que tenta espelhar um bocado a densidade da população pelo mundo. E, portanto, na Assembleia Geral tem este número de assentos, mas quando a gente vai ver aqui, por exemplo, no Conselho de Segurança, a grande fatia, quando devia ser a mais pequena, que é do nosso grupo, que é o EOG, que é o Western, nosso grupo, está aqui, é o EOG, Western European and Other Group, portanto, que é Europa Ocidental à luz do final da Primeira Guerra Mundial,
mais a Austrália, Nova Zelândia e estes países aqui. Portanto, o Canadá, sendo que os Estados Unidos não é bem parte do EOG, é observador. É sempre uma coisa diferente. Mas eu penso que, ratificando a convenção, e se concorressem a um lugar, portanto, entrariam pelo grupo EOG. Portanto, e de facto aqui é a zona onde está mais ciência. Grande parte dos outros membros ou estudaram aqui ou trabalharam com universidades americanas, inglesas, francesas, e portanto há aqui uma grande pressão ocidental. E nós vimos aqui no EOG, no Conselho de Segurança, quando deviam ser só 2, tal como é no grupo da Europa Oriental, são de facto 5, porque são as potências vencedoras da Segunda Guerra e isso ficou por arrastamento e ainda hoje não se vai alterar. Curiosamente, apenas a África é aquele país, é aquele continente que se ajusta mais do grupo com a União Africana, e ao passo que a Europa, já vamos ver à frente, existe ainda o conceito da Eastern Europe e da Western Europe. Portanto, no nosso grupo, Canadá, Portugal, Dinamarca. Na GRULAC, Trinidade, Tobago, Brasil, Argentina, Chile. África, Nigéria, Camarões, Angola, Moçambique, Madagascar e Quénia. Eastern Europe Group, Rússia e Polónia. E depois na Ásia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, China e Oman. Portanto, isto é a composição, sendo que tem que ser garantido o mínimo de 3. Falta um membro ainda, estão aqui só 20, falta um membro do Eastern Group, que está ainda vazio. O processo eleitoral é uma parte também muito interessante. É um processo que dura cerca de um ano e há uma grande interatividade com os elections officers nas Nações Unidas. É quase, eu chamava aquilo speed dating. Nós temos a bandeirinha, vem um election officer e temos meia hora para debitar tudo, ele faz uma série de perguntas, sai, vem outro election officer. Ou seja, eu acabei de fazer 102 reuniões bilaterais, tive de falar sempre a mesma, passa a expressão lenga-lenga, com 102 países e ainda mais 5 bilaterais com diversos outros Estados. A eleição foi dia 4 de julho de 2017. Portugal foi o país mais votado, tivemos 162 votos em 164 possíveis e o mandato é de 17 a 22. O workload da Comissão, eu disse há um bocadinho 80, mas há 82 submissões entregues à data, ou seja, as 30 originais que eram previstas durante os anos 70, não tem nada a ver. 82, 7 já revistas, ou seja, se somarmos ali já temos 89 processos para apreciar. Temos 30 recomendações já concluídas e trabalhamos 21 semanas por ano. Isto está a cerca de 5, 6 meses. Mas, portanto, a minha vida é estar 6 meses em Nova Iorque, mais ou menos, são períodos de 7 semanas. Portanto, 3 grupos de períodos de 7 semanas e é quando toda a comissão se reúne. Intercalarmente, trazemos trabalho, também há propostas que não são classificadas, essencialmente não têm dados sísmicos de valor económico e, portanto, estes dados permitem que a gente traga o processo para casa e continue durante o período de interseção a trabalhar. E, portanto, neste momento temos 12 subcomissões 12 subcomissões em funcionamento, a apreciar 12 submissões. Portanto, como vêem, 30 já recomendadas, e isto não quer dizer que destas 30 não venham mais tarde a fazer uma resubmissão. Okay? A anatomia da proposta. Bom, isto é uma anatomia da proposta portuguesa e é muito semelhante a qualquer outro tipo de proposta. Basicamente, há um sumário executivo. O sumário executivo é aquilo que está publicado no site da Duales, portanto, é público, está na internet, e é onde os Estados podem consultar a intenção do Estado e, se concordam ou não, podem depositar junto do Secretário-Geral das Nações Unidas uma nota verbal a contestar, o que implica que nós não podemos apreciar esse processo, ou a dizer que não têm nada a objetar sobre aquela proposta. Como é sabido, houve umas questões entre Portugal e Espanha em 2012, onde a nossa proposta ficou bloqueada, mas mais tarde, eu na altura era responsável da submissão da associação da plataforma continental, eu fui a Madrid, expliquei aquilo e chegámos a um consenso e eles então depositaram uma nota nova verbal que veio fazer override, veio anular aquela que tinha sido depositada e o nosso processo, assim que chegou lá, pôde ser apreciado.
Portanto, além do sumário executivo, há aqui um corpo principal onde tem a descrição geral de toda a proposta, a nível geral e a nível regional. Nós temos 3 regiões: a região do Banco da Galiza, a região leste, que inclui toda a costa ocidental de Portugal continental e a Madeira, e a região oeste, que é relativa aos Açores. E depois há um terceiro pacote, que é os documentos de suporte, que é toda a documentação, os dados que adquirimos, a sísmica interpretada, modelos de velocidades, papers científicos que corroboram a nossa posição, que portanto, são volumes e volumes, portanto, estamos a falar destes volumes todos de informação, e o trabalho na Comissão de Limites é, nós quando a Dual nos dá uma proposta, dá-nos estes dossiês todos e mais CDs, e nós temos que avaliar minuciosamente todo o conteúdo, e o nosso processo, no final do dia, é homologar aquilo que o Estado soberano entende que é o seu limite de plataforma continental estendida. Portugal definiu os seus limites exteriores, tenta justificar aquilo da melhor forma possível, e alguém está a homologar que, ok, serão reconhecidos internacionalmente estes limites que vocês aqui apresentaram. Portanto, nós apresentámos, foi entregue em 11 de maio de 2009, pela na equipa da estrutura de missão. Eu estou aqui. Este senhor é o legal officer da divisão. Curiosamente, não tem cabelo nenhum agora. Já passaram 10 anos. Está aqui o embaixador, o comandante Pinto de Abreu, o comandante Neves Coelho, e aqui a doutora Mariana Martins, que era a nossa legal officer, e também João Madureira, que é agora assessor do engenheiro Guterres nas Nações Unidas. Portanto, nós entregámos a nossa proposta no dia 11 de maio e fizemos formalmente a sua apresentação. Portanto, entregámos. Depois, um ano mais tarde, em 13 de abril de 2010, fomos formalmente apresentar à Comissão de Limites, uma vez que isto é um processo que é entregue ao Secretário-Geral, e depois é apresentado à Comissão de Limites quais são as nossas intenções e qual é o nosso racional para defender esta posição. E como tal, nós conseguimos ver ali, nós entregamos na posição 44. Eu vou andar aqui uns slides para trás para verem só aqui. Vejam, isto é o volume de entregas por ano. 2001 houve uma, 2004 houve duas, né? E reparem, em 2009 houve 35. Toda a gente, isto está a acabar o limite temporal para apresentar, e portanto é normal que, eu estou convencido, se fôssemos 2 ou 3 dias mais cedo, a nossa proposta tinha sido considerada 4 ou 5 anos antes. Mas naquele dia era 3 de manhã, 3 à tarde, e portanto isto acabou por demorar. O fluxograma é muito simples. Nós entregamos a proposta ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Lá está, há uma apreciação por parte da comunidade internacional que deposita junto do Secretário-Geral das Nações Unidas notas verbais a consentir ou a negar a sua apreciação, e depois é esta parte que está neste momento a ser feita. Portanto, Portugal, desde o dia 14 de agosto do ano passado, de 2017, teve a sua subcomissão constituída, e neste momento o processo está a ser avaliado no seu desenvolvimento normal, daquilo que é esperado para a dimensão da nossa proposta. É uma proposta muito grande, é uma proposta muito complexa, com diferentes margens, uma margem passiva continental e a margem ali mais ativa na região dos Açores, e portanto é uma proposta que vai levar o seu tempo, mas que está a andar. Portanto, aqui a nível da subcomissão. E é aqui que há interação entre a subcomissão e a delegação portuguesa, onde é avaliado todos estes itens que estão aqui. Uma avaliação inicial, consulta do Estado, avaliação técnica, se a forma e o conteúdo está correto, recomendações. E depois a subcomissão faz um draft de recomendações, é aprovado na comissão, e se as recomendações forem favoráveis a Portugal, então sim, e o Secretário-Geral publicita limites finais obrigatórios. E a comunidade internacional reconhece como limites da plataforma continental. Se não, então a proposta pode ser reapreciada e ressubmetida, e este processo desenrolar-se-á de novo. Bom, agora muito rapidamente, os cenários geopolíticos que podem ocorrer daqui, consequência deste processo de tensão. E há aqui, a nível nacional e a nível global. A nível nacional, de facto, a Convenção está a mudar o paradigma, a forma como a gente vê. Da Europa continental, isto é a Europa ainda há 28, ainda está aqui na Inglaterra, portanto, ao data de hoje ainda
ainda é Europa a 28, mas de facto, se incluirmos as zonas económicas exclusivas, o baricentro desta área começa-se a deslocar para leste, e se incluirmos também as plataformas continentais, tal qual como entregues e ainda em apreciação nas Nações Unidas, cada vez a Europa tende a deixar de ser uma Europa puramente continental e a ter uma componente de Europa marítima também, o chamado mar europeu, que pode ser bom, pode ser mau, porque nós estamos a fazer o projeto de extensão à luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e não podemos esquecer que existem países aqui que sejam shelf lock, ou seja, sejam landlock, não têm acesso ao mar, ou shelf lock, portanto, estes aqui a amarelo, não podem estender a sua plataforma continental porque estão constrangidos a menos de 200 milhas. Estes, então, são estados interiores, e depois temos este aqui, o do Arco Atlântico, que fazem extensão da plataforma continental. É evidente que um país como a Bélgica e como a Holanda sabe que quanto mais nós alargamos daqui, menor esta área a escuro, que é a área, menor esta área sobra para eles poderem explorar no futuro. E, portanto, há aqui uma dualidade, embora sejamos todos União Europeia, há aqui uma dualidade de queremos que os países da União Europeia tenham mais área para ter mais recursos para trabalharmos em conjunto, ou queremos restringir a extensão dos dos outros Estados da União Europeia, de forma a que a área continue maior. E, portanto, há aqui esta diálise. E ainda aqui, neste lado, podemos ver, à luz das Nações Unidas, a amarelo, isto são os países do EOG, isto são os países do Eastern Europe, e aqui é um país, Chipre pertence, à luz das Nações Unidas, ao grupo Ásia-Pacífico. Portanto, isto aqui, a União Europeia é uma mescla de grupos regionais das Nações Unidas, o que vem dificultar mais o processo. Ou seja, temos aqui uma parte continental e temos aqui uma parte, eu diria, o Estado português, visto pela Europa, da Convenção, que contrapõe em grande medida com a área continental e a área marítima. Portanto, é preciso ter cuidado no futuro, pensar estrategicamente, em termos de geopolítica, quais são as consequências que podem advir deste processo. E depois há aqui outro paradigma, que é a International Seabed Authority já está a regular a área, portanto, a área de património comum da humanidade. E, por exemplo, a sul dos Açores já está consignada à Polónia. Portanto, a Polónia é um país tipicamente continental, tem aqui uma grande área para prospecção e futura exploração, imediatamente a sul dos Açores, da plataforma continental estendida dos Açores. Portanto, de um momento para o outro, com este paradigma de extensão de plataforma continental e da Convenção, os polacos são nossos vizinhos no mar. E, portanto, isso é outro aspecto que, especialmente aqui no espectro de marinha, que se deverá prestar alguma atenção. Finalmente, isto também tem consequências não só a nível nacional, conforme apresentei anteriormente, mas também a nível global e, de facto, o Ártico. Eu não queria esticar muito aqui no aspecto da Rússia, porque eu sou avaliador da Rússia, mas é uma zona que, como diz o ministro russo dos recursos, como me disse, nós estamos a trabalhar no topo do queijo. E, portanto, tudo converge. Nós estamos habituados a ver a projeção de Mercator, onde tudo é aberto, mas aqui tudo converge, todos os meridianos convergem para aquele ponto. E tudo se torna mais complicado, especialmente que é uma zona muito sensível em termos de geopolítica e é uma zona cheia de recursos. Portanto, estamos a falar, aqui a Rússia, Estados Unidos, aqui o Alasca, Canadá, Dinamarca, a Groenlândia, e depois temos aqui estas tais continuidades. Portanto, isto é margem continental da Rússia, prolongamento natural, aqui Lomonosov Ridge, Alfa Mendeleev Ridge, e aqui Podvodnikov Basin, e portanto tudo isto, se for margem continental contida, portanto, a Rússia vai reclamar esta zona toda que podemos ver aqui. Okay? Portanto, aqui é o Sector 7 Line, divisão com os Estados Unidos, a reclamação dos Estados Unidos, reclamação da Rússia e da Dinamarca. E, portanto, há aqui todo um conjunto de zonas de sobreposição, de todos irão mesmo, todos no limite vão todos convergir aqui para o Polo Norte. Portanto, há aqui só apenas aqui duas zonas que não é possível fazer extensão e fica património comum da humanidade. Vou já concluir. Um último exemplo do Mar do Sul da China, que também é uma consequência agora que se está a edificar e é bastante
mencionada na comunicação social, o chamado mapa dos 9 traços, dos 10 traços contínuos, é de facto uma herança ainda de Chiek e Yang em 1947, que era um geógrafo de Chiek, delimitou este gráfico. Portanto, este é um original em chinês do mapa original, onde eram inicialmente 11 traços e depois foi adotado por Mao Tse-tung. Foi dos poucos documentos que Mao Tse-tung adotou da política marítima, e de facto a China tem nestes 2 arquipélagos feito muita pressão para que haja reconhecimento que, como território chinês. Isto é uma zona que vai estar em disputa durante muito tempo, e vai ser uma disputa, no meu ver, uma disputa musculada. Mas, além disso, ainda há aqui uma outra questão diretamente ligada com o projeto de extensão da plataforma continental e ainda relativamente à China, que é esta questão. Portanto, isto é do sumário executivo da China. Temos aqui a margem, temos aqui a China, temos aqui a margem continental, lá estão os pés de talude, depois eles aplicam aqui as distâncias. Portanto, eles entendem que isto é a plataforma continental estendida da China. Só que há um problema, isto já foi entregue nas Nações Unidas. Só que há um problema, é que esta plataforma continental da China, a ZE acaba aqui, a plataforma continental está debaixo da plataforma continental do Japão, da Zona Económica Exclusiva do Japão, e debaixo desta área comum, que é uma Zona Económica Exclusiva comum, conjunta, da Coreia do Sul e do Japão. Portanto, eles reclamam, é como termos a nossa ZEE, coluna d'água, mas do que está debaixo é de outro Estado. Portanto, isto aqui dificilmente, e daquilo que eu tenho lido, e vai-me calhar na mesa, mais cedo ou mais tarde, um assunto como este, e é uma questão que é complicada. É natural, e o ano passado estive na China e estive na Coreia, a convite dos governos chineses e coreanos, e isto é, quando vou à China, falam mal dos coreanos, quando vou à Coreia, falam mal e portanto, isto vai ser, e do Japão também. Portanto, aqui, eu diria que esta zona aqui vai ser um hotspot bastante grande nos próximos anos. E com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado.